Que alegria estarmos juntos para mais este itinerário da vida espiritual dos santos. Hoje temos um santo bem conhecido no Brasil. Este santo se popularizou por ser um santo casamenteiro. Conhecer um pouquinho da história deste santo e de tantos outros nos fazem crescer na vida espiritual. Por isso este é o convite deste canal, o crescimento espiritual através da vida dos santos, também sobre aquilo que são suas escritas, aquilo que eles deixaram para nós como herança. Você está convidado a percorrer esse caminho conosco. Está chegando a primeira vez? Se inscreva e participe conosco. Vamos para o santo. A história de hoje é de um santo querido e com uma fama de muitos milagres. Estou falando nada menos de Santo Antônio de Pádua. Ele é tão conhecido pelo seu nome de ordenação que chamá-lo pelo nome de batismo parece até meio estranho. Você sabe qual é o nome de batismo de Santo Antônio? Pois é, Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo. É até um nome bem comprido, mas poucos de nós podemos realmente lembrar deste nome. Ele se espalhou com a sua fama, né? Alguns vão chamá-lo de Santo Antônio de Lisboa, afinal de contas, ele nasceu na cidade de Lisboa. Ele é de uma família muito rica, de nobreza, e ingressou na ordem dos cônegos regulares de Santo Agostinho. Ele fez os seus estudos em filosofia e teologia em Coimbra e foi também ordenado sacerdote. Ele encantava pelo seu estilo de vida e de trabalho, sobretudo quando ele olhava para a vida dos franciscanos e viam que eles saíam em direção a um anúncio, pregando o evangelho. Por isso ele resolveu também segui-los, indo pregar lá em Marrocos. Mas entrou na ordem, vestiu o hábito franciscano, já tomou ali o nome de Antônio. Entretanto, o mal chegou àquele país, ele contraiu uma doença que obrigou a ele voltar para Portugal. Então vai para Marrocos. Chega lá Marrocos, contrai a doença, tem que voltar. Só que quando ele está voltando para Portugal, aconteceu que um navio foi envolvido num tremendo vendaval e foi arrastado em direção à Itália, aonde depois ele teve que ficar e permanecer. Só que ali ele demorou um tempo de convivência naquele lugar e acabou realmente transmitindo ali uma segurança àqueles que eram responsáveis dele. Por isso, ele foi designado a lecionar, a falar para outros frades, a trazer aquilo que é a filosofia e a teologia para eles. Imaginem vocês que com 26 anos de idade, ele já foi eleito provincial, que é um cargo de muita responsabilidade dentro de uma congregação. Antônio, ele aceitou o cargo, mas não ficou nele por muito tempo, porque o seu desejo era fazer o quê? Era levar a palavra. Então, por isso, ele vai para o interior da Itália, ele vai levando a dimensão da caridade, da catequese, dando assistência espiritual aos enfermos. Ele vai combater muitas vezes aquilo que são as heresias que nascem no meio da luxúria, da avareza, entre os ricos e poderosos. É lógico, diante desse discurso contra as filosofias heréticas do seu tempo, muitas pessoas também não querem ouvir. Outras se encantavam, por isso ele atraía uma certa multidão, e outras vezes não queria não era ouvido pelos outros. Assim, ele entra nesse grande dilema da pregação e da palavra, mas sem dúvida um dos grandes pregadores da igreja. Ele era muito conhecido porque, além da sua pregação, se via os milagres acontecerem, né? Então, tem diversos milagres aí pela intercessão e, sobretudo, na presença, ele ainda vivo, os milagres acontecendo diante da Eucaristia, diante ali da pregação em que ninguém aparece, os peixes parece que vão ali ouvi-lo, né? Falar. Bom, ele vai falando, vai expressando. Será que nós também, quando expressamos a palavra de Deus, quando falamos do Senhor, esta beleza, este encanto, também atinge os outros corações, destrói aquilo que também é as heresias do nosso tempo? Bom, Santo Antônio ele vai ser muito venerado no Brasil, né? Ele vai ser invocado até para achar coisas perdidas. Ele vai ser denominado depois esse santo da caridade. Nós vamos conhecer aí o pão de Santo Antônio, uma expressão daquilo que ele fazia aos mais necessitados. No Brasil ele é comemorado em várias festas, talvez as festas mais populares são as festas de Santo Antônio, né? Está ainda entre as 3 maiores grandes festas. Ele, no ano de 1946, ele foi proclamado depois doutor da Igreja pelo Papa Pio XII. Um homem com extraordinário coração, com esse ideal franciscano. Conseguiu unir a missão, a escolha de pobreza, a radicalidade de vida, o amor aos pobres e uma pregação extraordinária.
Com todas essas coisas, não é à toa que é um dos grandes santos da igreja, um dos talvez entre os mais invocados assim para ter a sua intercessão, que possa ele também nos ajudar neste amor à palavra, nessa expressão daquilo que é este dom precioso de levar a palavra aos outros. Que possamos também pedir a ele por todos aqueles que estão indo em direção ao casamento, que é o que desejam, ainda não conseguiram alcançar essa graça de ter uma pessoa ao seu lado, que possam encontrar a pessoa certa, que através deste grande intercessor possam realmente serem agraciadas de alguém ao seu lado, que também junto possam falar e expressar a palavra de Deus. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.